Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista contábil da Companhia Siderúrgica Nacional, que na Bolsa de Valores está como CSNA 3. Opa, já fiz uma análise aqui, deixa eu só limpar o que eu já fiz. Bom, vamos começando aqui falando do balanço patrimonial. Aqui eu tenho um gráfico esboçado. Lembrando que quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. E o link aqui da análise está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos começar aqui falando do balanço patrimonial da empresa, que representa todo o patrimônio da empresa, tanto seus bens e direitos e dívidas e o capital investido pelos sócios acionistas. Bom, a gente consegue avaliar que o volume de riqueza, que é o ativo da empresa, que é representado pela barra azul, tem um maior volume financeiro, mas está sendo acompanhado de perto do passivo, que são as obrigações que ela tem que pagar com terceiros. Então, praticamente aqui 100% do total do ativo, das riquezas da empresa, está sendo financiado com recursos de terceiros. A CSN é uma das maiores empresas aí do Brasil, uma das maiores do mundo no ramo de siderurgia. Mas em relação ao endividamento dela está bem alto, é uma situação um pouquinho preocupante. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de algumas contas do ativo, umas contas referente ao balanço patrimonial, começando com algumas contas do ativo, falando do caixas e equivalentes de caixa. Então aqui é o dinheiro que a empresa tem disponível para utilizar qualquer hora para suas finalidades, né? A gente consegue avaliar aqui que o volume de caixa da empresa diminuiu consideravelmente de 2012 a 2020 e teve um aumento aqui em 2021 por questões de vendas, que a gente vai dar uma olhadinha no DRE mais pra frente nesse mesmo vídeo. Bom, aqui a gente tem contas a receber, que tem uma pequena ondulação aqui entre 2012 e 2020 e teve esse aumento aqui considerável de vendas a prazo por questão do aumento de vendas da empresa. Bom, aqui a gente tem os estoques, o volume de estoques aumentou de 2012 até 2020, em 2021 manteve-se o mesmo patamar de 2020. Para atender esse aumento aqui do estoque, para atender a demanda do aumento do volume de vendas. Bom, vou falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem com terceiros, que são as dívidas da empresa. A gente consegue verificar aqui que o volume do passivo circulante, que é as dívidas a curto prazo, é bem inferior ao volume de dívidas a longo prazo. A empresa ela tem um volume de dívida alto, porém aqui ela está bem, através dos gráficos a gente consegue verificar que essa dívida está bem gerenciada. A maior parte aí do volume financeiro dessa dívida está jogada aqui para longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. A perder de vista aí. Então para a questão de fluxo de caixa está no cenário ideal, porque a empresa tem tempo suficiente para poder gerar caixa, fazer seu estoque girar, receber dos seus clientes das suas vendas a prazo e poder honrar esses compromissos aí com tranquilidade. Bom, a gente tem a composição dos empréstimos. Do passivo é a conta que eu gosto de analisar com mais detalhes, que é o capital que a empresa aplica dentro das suas operações, mas é um capital que tem custo, e esse custo diminui e reduz o lucro da empresa com as despesas financeiras com juros, né? Então a empresa precisa ter uma atenção especial, porque se a empresa acaba atrasando, não honrando com essas dívidas, vai gerando multa e aquele juros sobre juros, e muitas empresas que não controlam bem os empréstimos e financiamentos acabam se complicando. Bom, o cenário está bem parecido com o passivo total. A gente consegue verificar que maior parte do volume financeiro, a dívida é alta, mas maior parte desse volume financeiro está jogada para longo prazo. Então, mesmo que a dívida esteja alta, no volume alto aí financeiro, a empresa conseguiu dispersar bem no tempo aí essas dívidas. Então o menor volume financeiro aqui está alocado para ser pago no período de curto prazo, dentro de 12 meses. Bom, aqui a gente tem a composição do capital investido. O capital investido é o patrimônio líquido, que é o capital próprio investido pelos sócios e acionistas, e os recursos que a empresa vai no mercado através de bancos e financeiras, que é o capital através de empréstimos e financiamentos, que é o capital que tem custo.
O cenário ideal perfeito para uma empresa, o ideal é que a maior parte do volume financeiro do capital investido dentro de uma empresa seja advindo aí de recursos próprios do patrimônio líquido. Não é o que acontece aqui com a CSN, mas lembrando que a CSN é uma empresa monstruosa, enorme, precisa atender um mercado não só interno, mas como externo, então ela precisa estar captando recursos através de bancos e financeiros para poder atender essa demanda de mercado. E a gente consegue verificar aqui que apenas 27% é recursos de patrimônio líquido, recursos próprios, e 73% é através de recursos de empréstimos totais aqui. Bom, vou falar um pouquinho da questão mais operacional, que é o DRE. A gente consegue analisar que o volume de vendas vinha crescendo com uma certa resistência, com pouca evolução aqui de 2012 a 2020, e teve esse aumento considerável aqui em 2021, que explica aí o aumento do volume de caixa, o aumento dos estoques e o aumento da conta clientes, que são as vendas a prazo da empresa. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, a gente consegue verificar esse volume, esse aumento considerável aqui em 2021, puxado aqui pelo aumento do volume de vendas na empresa. Bom, aqui a gente tem um lucro operacional. O lucro operacional também está puxado aqui pelo aumento do volume de vendas. Estava num volume muito baixo de 2012 a 2020. Vinha até numa tendência de alta bem pequena de 2012 a 2018. Começou a cair aqui de 2019 e 2020 e teve esse aumento considerável aqui do lucro operacional, puxado aí pelo volume de vendas. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro que a gente consegue verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo com suas operações no mercado financeiro, variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, e rendimentos através de investimentos. Quando está no patamar negativo, que é o que acontece aqui, a gente consegue verificar que o volume de despesas superaram o volume de receitas. 2021 a gente dá um destaque aqui porque diminuiu muito o volume de despesas em relação às receitas. Está vindo aqui para o próximo patamar neutro, ou seja, praticamente as receitas estão anulando as despesas. O volume de despesas está bem inferior em relação ao volume de receita em relação aos anos anteriores. Bom, aqui a gente tem o lucro líquido ou prejuízo líquido do período. A gente consegue verificar que de 2012 a 2017 estava num período um pouquinho vacas magras aqui, apresentando uma recuperação forte de 2018 e 2019. 2020 apresentou um prejuízo, 2021 apresentou um lucro fortíssimo, puxado pelo total de vendas da empresa, que está lá na receita líquida, lá na primeira conta da DRE. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem puder também está deixando um like, já ajuda demais, e lembrando que o link da análise está aqui na descrição. Quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, até os próximos vídeos.